Terceiro, a morte do outro. Nos 2 capítulos anteriores, ilustramos 2 atitudes diante da morte. A primeira, ao mesmo tempo a mais antiga, a mais longa e a mais comum. É de resignação ao destino coletivo da espécie e pode-se resumir na seguinte fórmula: et morierum, morremos todos. A segunda, que aparece no século XII, traduz a importância reconhecida durante toda a duração dos tempos modernos, a própria existência, e pode-se traduzir nesta outra forma: a morte de si mesmo. A partir do século XVIII, o homem das sociedades ocidentais tende a dar à morte um sentido novo. Exalta, dramatiza, deseja impressionante e arrebatadora. Mas, ao mesmo tempo, já se ocupa menos de sua própria morte. E assim, a morte romântica, retórica, é antes de tudo a morte do outro, o outro cuja saudade e lembrança inspiram, no século XIX e XX, novo culto dos túmulos e dos cemitérios. Vale mencionar um importante fenômeno ocorrido entre o século XVI e o XVIII, mesmo não se contando com a oportunidade de analisá-lo em detalhes. Não ocorreu no mundo dos fatos reais, decorridos, facilmente referenciáveis e mensuráveis pelo historiador, mas sim no mundo obscuro e extravagante das fantasias, no mundo do imaginário. Aqui, o historiador deveria tornar-se psicanalista. A partir do século XVI, e mesmo no fim do século XV, vemos os temas da morte carregarem-se de um sentido erótico, assim nas danças macabras mais antigas, quando muito a morte tocava o vivo para avisá-lo ou designá-lo. Na nova iconografia do século XVI, ela o viola. Do século XVI ao XVIII, cenas ou motivos inumeráveis na arte e na literatura associam a morte ao amor. Thanatos a Eros, temas erótico-macabros ou temas simplesmente mórbidos que testemunham uma extrema complacência para com os espetáculos da morte, do sofrimento, dos suplícios. Carrascos atléticos e nus arrancam a pele de São Bartolomeu. Quando Bernini representa a união mística de Santa Teresa e Deus, inconscientemente aproxima as imagens da agonia e as do transe amoroso. O teatro barroco instala em túmulos seus enamorados, como os do Capuleto. A literatura macabra do século XVIII une o jovem monge à bela morta por ele velada. Como o ato sexual, a morte é, a partir de então, cada vez mais acentuadamente considerada como uma transgressão que arrebata o homem de sua vida cotidiana, de sua sociedade racional, de seu trabalho monótono, para submetê-lo a um paroxismo e lançá-lo, então, em um mundo irracional, violento e cruel. Como o ato sexual para o Marquês de Sade, a morte é uma ruptura. Ora, reparemos bem, essa ideia de ruptura é completamente nova. Nos capítulos anteriores, pelo contrário, quisemos insistir na familiaridade com a morte, com os mortos. Essa familiaridade não havia sido afetada, mesmo entre os ricos e poderosos, pelo aumento da consciência individual. Essa familiaridade não havia sido afetada, mesmo entre os ricos e poderosos, pelo aumento da consciência individual a partir do século XII. A morte torna-se um acontecimento de maiores consequências. Convinha pensar nela mais particularmente, mas não se havia tornado nem apavorante, nem obsessiva. Continuava familiar e domada. A partir de então, é uma ruptura. Essa noção de ruptura nasceu e se desenvolveu no mundo das fantasias eróticas, passará ao mundo dos fatos reais e ocorridos. Assim, perderá evidentemente seus caracteres eróticos, ou pelo menos estes serão sublimados e reduzidos à beleza. A morte não será desejável, como nos romances macabros, mas sim admirável por sua beleza. É a morte que chamaremos romântica, de Lamartine na França, da família Brontë na Inglaterra, de Mark Twain na América. Possuímos muitos testemunhos literários. As meditações de Lamartine são meditações sobre a morte,
mas temos também muitas crônicas e cartas. Por volta do ano de 1840, uma família francesa, os La Ferronnays, foi dizimada pela tuberculose. Uma sobrevivente, Pauline Cravin, publicou os diários e a correspondência de seus irmãos, irmãs e pais, que são, na sua maior parte, narrativas de doenças, de agonias e de mortes e reflexões sobre a morte. Evidentemente, muitos traços lembram os antigos costumes. O cerimonial da morte no leito, presidido pelo jacente cercado de uma multidão de parentes e amigos, persiste e constitui sempre o quadro da encenação. Entretanto, logo parece que alguma coisa mudou. A morte no leito de outrora tinha a solenidade, mas também a banalidade das cerimônias sazonais. Esperava-se por ela, e todos se prestavam, então, os ritos previstos pelo costume. Ora, no século XIX, uma nova paixão arrebatou a assistência. Ela é agitada pela emoção, chora, suplica e gesticula. Não recusa os gestos ditados pelo uso, pelo contrário. Cumpre-os, eliminando-lhes o caráter banal e costumeiro. A partir de então, são descritos como se fossem uma invenção inédita. Como se fossem espontâneos, inspirados por uma dor apaixonada e única no gênero. Naturalmente, a expressão da dor dos sobreviventes é devida a uma intolerância nova com a separação. Mas não é somente diante da cabeceira dos agonizantes e da lembrança dos desaparecidos que se fica perturbado. A simples ideia da morte comove. Uma jovem da família La Ferronnays, uma teenager da época romântica, escrevia com a maior naturalidade pensamentos desse gênero. Abre aspas, morrer é uma recompensa, pois é o céu. A ideia favorita de toda a minha vida, de menina, é a morte que sempre me fez sorrir. Jamais alguma coisa fez com que a palavra morte se tornasse lúgubre para mim. Fecha aspas. Dois noivos dessa mesma família, de menos de 20 anos, passeiam em Roma, nos maravilhosos jardins da Vila Pamphili. Conversamos, anota o rapaz em seu diário, durante 1 hora sobre religião, imortalidade e a morte que seria doce, dizíamos nestes belos jardins. Acrescentava, morro jovem, como sempre desejei. Iria ser atendido. Alguns meses após seu casamento, o mal do século, a tuberculose, o levou. Sua mulher, uma protestante alemã, assim descreve seu último suspiro. Seus olhos, já fixos, estavam voltados para mim, e eu, sua mulher, senti o que jamais teria imaginado. Senti que a morte era a felicidade. Mal se ousa ler semelhante texto na América de hoje, como a família La Ferronnays deve parecer-lhes mórbida. Entretanto, será que as coisas se passaram de forma tão diferente na América de 1830? A jovem de 15 anos, que Mark Twain descreve no Huckleberry Finn, contemporânea da pequena La Ferronnays, também vivia na mesma obsessão. Pintava as morning pictures, mulheres chorando sobre o túmulo ou lendo a carta que relata a triste notícia. Também ela possuía um diário onde transcrevia o nome dos mortos e os acidentes mortais que lia no Presbyterian Observer, acrescentando os poemas que esses infortúnios lhe inspiravam. Era infatigável. Seria capaz de escrever sobre qualquer coisa, contanto que fosse triste, observa Mark Twain, rindo dissimuladamente. Seremos tentados a explicar esse transbordamento da afetividade macabra pela religião, a religião emotiva do catolicismo romântico e do pietismo, do metodismo protestante. Evidentemente, a religião não é estranha ao caso, mas o fascínio mórbido da morte exprime, sob uma forma religiosa, a sublimação das fantasias erótico-macabras do período precedente. Esta é a grande mudança que surge no fim do século XVIII e que se tornou um dos traços do romantismo, a complacência para com a ideia da morte. A segunda grande mudança refere-se à relação entre o moribundo e sua família.
Até o século XVIII, a morte dizia respeito àquele a quem ameaçava, e unicamente a este. Também cabia a cada um expressar suas ideias, seus sentimentos, suas vontades. Para isso, dispunha-se de um instrumento, o testamento. Do século XIII ao século XVIII, o testamento foi o meio para cada indivíduo exprimir, frequentemente de modo muito pessoal, seus pensamentos profundos, sua fé religiosa, seu apego às coisas, aos seres que amava, a Deus, bem como as decisões que havia tomado para assegurar a salvação de sua alma e o repouso de seu corpo. O testamento era, então, mais que um simples ato de direito privado para a transmissão de sua herança, um meio para cada um afirmar seus pensamentos profundos e suas convicções. O objetivo das cláusulas piedosas, que por vezes constituíam a maior parte do testamento, era o de comprometer publicamente o executor testamentário. A fabrique e o padre da paróquia e os monges do convento e assim obrigá-los a respeitar as vontades do defunto. De fato, assim constituído, o testamento testemunhava uma desconfiança ou ao menos uma indiferença para com os herdeiros, os parentes próximos, a fabrique e o clero. Por um ato lavrado em um notário, na maior parte das vezes assinado por testemunhas, o testador forçava a vontade dos que o cercavam, o que significava que, de outro modo, temeria não ser escutado nem obedecido. Com o mesmo objetivo, mandava gravar na igreja, em pedra ou metal, a síntese de seu testamento no que dizia respeito aos serviços religiosos e aos legados que os financiavam. Estas inscrições perpétuas na parede ou no pilar da igreja eram uma defesa contra o esquecimento ou a negligência tanto da paróquia quanto da família. Tinham também mais importância do que a inscrição aqui jaz. Ora, na segunda metade do século XVIII, uma mudança considerável interveio na redação dos testamentos. Pode-se admitir que essa mudança foi generalizada em todo o Ocidente cristão, protestante ou católico. As cláusulas piedosas, as escolhas de sepultura, as instituições de missas e serviços religiosos e as esmolas desapareceram, tendo sido o testamento reduzido ao que é hoje, um ato legal de distribuição de fortunas. Trata-se de um acontecimento muito importante na história das mentalidades, a qual o historiador francês Vauvel deu a importância merecida. O testamento foi, então, completamente laicizado no século XVIII. Como explicar esse fenômeno? Pensou-se que essa laicização era um dos sinais da descristianização da sociedade. Eu proporia uma outra explicação. O testador separou suas vontades concernentes à transmissão de sua fortuna daquelas inspiradas por sua sensibilidade, devoção e afeições. As primeiras estavam sempre consignadas no testamento. As outras foram a partir de então comunicadas oralmente aos mais próximos, à família, cônjuge ou filhos. Não se deve esquecer as grandes transformações da família que resultaram no século XVIII em novas relações fundadas no sentimento, na afeição. A partir de então, o enfermo que jaz no leito testemunhava aos que lhe eram próximos uma confiança que lhes havia, em geral, recusado até o fim do século XVIII. Não era mais necessário uni-los por um ato jurídico. Eis-nos, portanto, em um momento muito importante da história das atitudes diante da morte. Confiando nos que lhe eram próximos, o moribundo delegava-lhes parte dos poderes que havia sociosamente exercido até então. Naturalmente, conservava ainda a iniciativa das cerimônias de sua morte. Nas narrativas românticas, continuou sendo o principal personagem aparente de uma ação que presidia, e assim será até a primeira terça parte do século XX. Como acabamos de dizer, a complacência romântica acrescenta então muito mais ênfase às palavras e aos gestos do moribundo, mas foi a atitude da assistência o que mais mudou. Se o moribundo manteve o papel principal, os assistentes não são mais os figurantes de outrora, passivos, refugiados nas preces e que, em todo caso,
no século XIII ao XVIII, já não manifestavam as grandes dores de Carlos Magno ou do rei Arthur. Aproximadamente desde o século XII, o luto excessivo da Alta Idade Média efetivamente ritualizou-se. Começava apenas após a constatação da morte e traduzia-se por uma indumentária, por hábitos e por uma duração fixados com precisão pelo costume. Assim, do fim da Idade Média ao século XVIII, o luto possuía uma dupla finalidade. Por um lado, induzia a família do defunto a manifestar, pelo menos durante um certo tempo, uma dor que nem sempre experimentava. Esse período podia ser reduzido ao mínimo por um novo casamento precipitado, mas nunca era abolido. Por outro lado, o luto tinha também o efeito de defender o sobrevivente, sinceramente submetido à provação contra os excessos da dor, pois impunha-lhe um certo tipo de vida social, as visitas de parentes, vizinhos e amigos que lhe eram feitas e no decorrer das quais a dor podia ser liberada, sem que sua expressão ultrapassasse, entretanto, um limite fixado pelas conveniências. Ora, e este é um ponto muito importante. No século XIX, esse limite não mais foi respeitado. O luto se desenrola com ostentação além do usual. Simulou até não estar obedecendo a uma obrigação mundana e ser a expressão mais espontânea e mais insuperável de uma gravíssima dor. Chora-se, desmaia-se, desfalece-se e jejua-se como outrora os companheiros de Roland ou de Lancelot. É como um retorno às formas excessivas e espontâneas, ao menos na aparência, da Alta Idade Média, após 7 séculos de sobriedade. O século XIX é a época dos lutos, que o psicólogo de hoje chama de histéricos, e é verdade que por vezes toca os limites da loucura, como no conto de Mark Twain, The Californian Tale, datado de 1893, onde um homem que nunca aceitou a morte da esposa passa há 19 anos o aniversário dessa morte esperando o impossível retorno, em companhia de amigos compadecidos que o ajudam a manter sua ilusão. Esse exagero do luto no século XIX tem um significado. Os sobreviventes aceitam com mais dificuldade a morte do outro do que o faziam anteriormente. A morte temida não é mais a própria morte? A morte. Desculpa. A morte temida não é mais a própria morte, mas a do outro. Esse sentimento é a origem do culto moderno dos túmulos e dos cemitérios que agora precisamos analisar. Trata-se de um fenômeno de caráter religioso próprio da época contemporânea. Sua importância poderia passar despercebida pelos americanos de hoje, como pelos habitantes do noroeste da Europa industrial e protestante, na medida em que acreditavam no estranho à sua cultura. O inglês ou um americano não deixa de exprimir seu distanciamento em relação aos excessos barrocos de nossa arquitetura funerária, da França ou da Itália. Contudo, se é verdade que o fenômeno desenvolveu-se menos entre eles, não os poupou completamente, teremos oportunidade de retomar este ponto. É interessante saber o que esses povos aceitaram e o que recusaram de uma religião referente aos mortos que teve livre curso na Europa Católica e Ortodoxa. Digamos, antes de tudo, que o culto dos túmulos dos séculos XIX e XX nada tem a ver com os cultos antigos pré-cristãos dos mortos, nem com as sobrevivências dessas práticas no folclore. Relembremos o que já dissemos da Idade Média. No enterro ad sanctos, nas igrejas ou próximo a clãs, houve uma grande ruptura entre as atitudes mentais diante dos mortos da antiguidade e as da Idade Média. Na Idade Média, os mortos eram confiados, ou antes, abandonados à igreja, e pouco importava o lugar exato de sua sepultura, que na maior parte das vezes não era
não era indicada nem por um monumento, nem mesmo por uma simples inscrição. Portanto, desde o século XIV e, sobretudo, desde o século XII, observa-se uma preocupação mais forte e mais frequente em localizar a sepultura. E esta tendência é testemunho de um sentimento novo que se exprime cada vez mais, sem que se possa impor inteiramente. A visita devota ou melancólica ao túmulo de um ente querido era um ato desconhecido. Na segunda metade do século XVIII, as coisas mudaram. Tive a oportunidade de estudar essa revolução na França. O acúmulo local dos mortos nas igrejas ou nos pátios das mesmas tornou-se repentinamente intolerável, ao menos para os espíritos esclarecidos da década de 1760. Aquilo que durava quase um milênio sem provocar reserva alguma já não era suportado e se tornava objeto de críticas veementes. Toda uma literatura menciona o fato. Por um lado, a saúde pública estava comprometida pelas emanações pestilentas, pelos odores infectos provenientes das fossas. Por outro, o chão das igrejas, a terra saturada de cadáveres dos cemitérios, a exibição dos ossários, violavam permanentemente a dignidade dos mortos. Reprovava-se a igreja por ter feito tudo pela alma e nada pelo corpo, por se apropriar do dinheiro das missas e se desinteressar dos túmulos. Rememorava-se o exemplo dos anciãos, sua devoção aos mortos atestada pelos restos de seus túmulos e não pela eloquência de sua epigrafia funerária. Os mortos não mais deviam envenenar os vivos, e os vivos deviam testemunhar aos mortos através de um verdadeiro culto leigo, sua veneração. Os túmulos tornavam-se o signo de sua presença para além da morte. Uma presença que não supunha necessariamente a imortalidade das religiões de salvação, como o cristianismo. Era uma resposta à afeição dos sobreviventes e à sua recente repugnância em aceitar o desaparecimento do ente querido. Apegavam-se a seus restos, chegava-se mesmo ao ponto de conservá-los à vista em grandes frascos com álcool, como Necker e sua mulher, os pais de Madame de Sauterelle. É certo que tais práticas se foram preconizadas por alguns autores de projetos utópicos sobre as sepulturas, não foram adotadas de maneira geral, mas a opinião comum quis conservar os mortos em casa, enterrando-os em propriedade da família, ou ter a possibilidade de visitá-los, caso estivessem enterrados em um cemitério público. Para ter essa possibilidade, deviam estar em sua própria morada, o que não era o caso na prática funerária tradicional, em que ficavam na igreja. Antigamente enterrava-se diante da imagem de Nossa Senhora ou na capela do Santo Sacramento. Agora queria-se não só que se voltasse ao lugar exato onde o corpo havia sido colocado, mas também que esse lugar pertencesse como propriedade exclusiva ao defunto e sua família. Foi então que a concessão da sepultura tornou-se uma certa forma de propriedade, subtraída ao comércio, mas com perpetuidade assegurada. Foi uma grande inovação. Vai-se então visitar o túmulo de um ente querido como se vai à casa de um parente ou a uma casa própria, cheia de recordações. A recordação confere ao morto uma espécie de imortalidade, estranha ao começo do cristianismo. A partir do fim do século XVIII, na França, principalmente no decorrer dos séculos XIX e XX, anticlericais e agnósticos, os descrentes, serão os visitantes mais assíduos dos túmulos de seus parentes. A visita ao cemitério foi e ainda é, na França e na Itália, o grande ato permanente de religião. Aqueles que não vão à igreja vão sempre ao cemitério, onde se adotou o hábito de pôr flores nos túmulos. Aí se recolhem, ou seja, evocam o morto e cultivam sua lembrança. Trata-se, portanto, de um culto privado, mas também desde a origem de um culto público. O culto da lembrança imediatamente estendeu-se do indivíduo à sociedade.
seguindo um mesmo movimento da sensibilidade.